Vocação é uma palavra que vem do termo em latim, vocare, ou do verbo grego kaleo, que significa convocar, chamar e escolher. É uma chamada específica pelo seu talento, dom, aptidão ou habilidade natural, no qual Deus escolhe, a dedo, no tempo e espaço, pessoas especificamente dotadas para trabalhos e ministérios, que é o nosso caso, o ministério do diaconato. Amém? Aí a nossa vocação é para servir, e o maior exemplo de servir é Jesus, que deu a sua vida por nós, e está aqui em Mateus 20, 26 a 28. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é só a parte de introdução, amém? Deus nos deu o dom de servir. E que todo mundo está lá, e nós temos 3 qualidades que são descritas em Atos 3, que é a boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Não preciso ler o versículo, né? Aliás, acho que eu vou até ler aqui, que está assim, ó. Atos 6:3. Escolheis, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, que é cuidar da casa de Deus, das coisas do Senhor. E antes de irmos para o próximo slide, eu quero chamar a atenção. Ó. Eu vou falar sobre as formigas. Essa aqui era a parte de introdução, e agora eu vou fazer a parte de reflexão sobre a formiga. E antes de lermos o versículo de Provérbios, eu quero deixar bem claro o seguinte, que o foco aqui não é a fala do preguiçoso, porque vocês vão prestar muita atenção na questão do preguiçoso, porque a gente não pertence a esse grupo, mas eu vou falar de outras qualidades. E aí aqui nós temos aqui, vamos aos versículos, Provérbios 30, 24, que diz assim: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas, sabe, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão, preparam a sua comida. Em Provérbios 6,6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sabe, ao qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão a seu pão, e na cega ou na ceifa ajunta o seu mantimento. E aí eu coloquei umas qualidades aqui, que é o contrário de preguiçoso. São as qualidades para a gente poder servir. Que são assim, dinâmico, incansável, diligente, empreendedor, cumpridor, produtivo, disposto, zeloso e trabalhador, logicamente, né? E eu quero acrescentar 2 coisas aqui, nas qualidades para servir. O hospitaleiro e receptivo também. E todos podem concordar que essas são qualidades que fazem parte da nossa vocação. Voltando a Provérbios, assim, ó, a reflexão que fala que as formigas não precisam ser mandadas, sabem o que vão fazer, elas são proativas, trabalham em equipe pelo bem comum. Sobretudo, são organizadas, eficientes e produtivas. Sabem enfrentar muito bem as dificuldades e obstáculos dos seus caminhos, muitas vezes de difícil acesso, o tempo e as estações do ano, ou seja, os períodos de fartura e de falta, as diversidades e as circunstâncias, para que nunca falte o quê? O mantimento para a sua casa. Trabalham para preparar no verão o pão, em prol de um bem maior, pelo perfeito funcionamento do formigueiro e pelo bem-estar coletivo. Essa é uma aula de administração e organização de um convívio em sociedade. Outra coisa, alguém já ouviu uma formiga reclamar? Alguém já ouviu uma formiga parar o seu trabalho quando não tem ninguém olhando? A formiga precisa ser obrigada a obedecer? Claro que não, né? Então, está falando que não tem chefe, às vezes ela parece ser impotente, ela não precisa ser mandada, mas ela sempre está ali, fazendo o seu trabalho, ela sabe o que tem que fazer, ela sempre está ativa. O nosso papel e vocação. Temos a responsabilidade e privilégio de cuidarmos de um importante negócio que é a casa do Senhor, para o seu bom andamento, para um propósito maior, pelo seu perfeito funcionamento, para o bem-estar dos irmãos, comunhão, para celebrar, para adoração e para conversão e muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Também trabalhamos para que nunca falte o alimento físico e espiritual,
cuidando dos dízimos, das ofertas, dos domésticos da fé, necessitados, órfãos e viúvos, da Santa Ceia, dos batismos, servimos aos pastores, a outros ministérios, das ações internas e externas, tais como os eventos dentro e fora da igreja. Voltando aqui de novo, muitas vezes nos sentimos pequenos e impotentes, com tantos afazeres e muitas vezes incapacitados. Muitas vezes eu já me senti assim, muitas vezes incapacitado, não sabendo o que fazer, e às vezes sozinho, também pensando que ninguém te ajuda. Mas há algo muito maior em nós, que é a nossa vocação, para aquilo que nós somos chamados. Nós somos chamados para servir ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor. Talvez já pensamos que temos muitos chefes, porque somos uma igreja ministerial com mais de 30 ministérios. Dá para imaginar o tamanho de quantos chefes nós temos? Mas isso é para a honra e glória do Senhor, porque maior é aquele que serve. E nós estamos aqui para servir a esse nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos olhar para os caminhos da formiga e ser sábios. O nosso caminhar é servir ao Senhor em amor, e não aos homens, como o Luizão disse aí na introdução em Colossenses. Teremos muitas dificuldades, sim, mas somos do time dos mais que vencedores. Podemos nos cansar? Sim, também podemos nos cansar. Mas a palavra de Deus em Gálatas 6:9 diz assim, para a gente não se cansar de fazer o quê? O bem, porque no seu tempo ceifaremos. Seguindo o nosso propósito, vamos em frente, sempre se esforçando para servir com excelência. Lembra que eu acrescentei lá na vocação aquelas qualidades de servir, hospitalidade e receptividade. Quero lembrar que na hospitalidade, em Hebreus 3:2 diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedar um anjo. Na receptividade, Mateus 10:41 diz assim, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Daqui a pouco eu vou concluir, eu só vou ler mais um versículo que fala aqui sobre o crescimento. Diz assim, Atos dos Apóstolos 6:7-8. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Gostaria que você atentasse a isso, que grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, um diácono, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso acontece quando estamos posicionados a servir ao reino. Toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E há crescimento de mais vidas alcançadas. Se a igreja está crescendo, sinta-se parte desse sucesso, porque onde há crescimento, Deus está neste negócio. O nosso milagre chama-se Espírito Santo de Deus, ou seja, é o nosso ser, e aonde através do seu poder acontecem muitos milagres, prodígios e sinais, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ver que os sacerdotes daquela época, eles estavam se convertendo e exerciam esta fé. Dá para imaginar o poder de Deus em nossas vidas, o poder da nossa fé sobre essas pessoas que muitas vezes são instruídas na palavra de Deus, e nós, quando buscamos o Espírito Santo, nós podemos muito mais. É só com ele que nós podemos alcançar essas almas e fazer esses milagres, prodígios e sinais. Concluindo aqui, se nós nos esforçarmos sempre, determinados a servir, continuarmos a nossa carreira, como diz lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Pedro 1:10-11 diz assim, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Para isso nós somos chamados para atender este ministério diaconal. Porque fazendo isto, nunca tropeçareis, ou seja, nunca nos faltará o ânimo, nunca o desânimo vai tomar conta de nós, nunca iremos nos cansar, nós sempre estaremos diligentes, ativos, para realizar esta obra do Senhor, ao qual Ele nos colocou, nos elegeu para isso. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês se lembram em Mateus 7 que diz assim, quando muitos diziam, em teu nome nós estamos expulsando o demônio, apartando
curando os enfermos, mas é em nome de Jesus. E aí, quando batemos na porta de Jesus, Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Que isso não seja para a nossa vida. Muito pelo contrário, que quando estivermos lá, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele esteja de braços abertos para nós. Porque nós estamos cumprindo, nós estamos sendo posicionados sempre e servir ao Rei dos Reis. Amém? Para finalizar aqui, eu gostaria de dar um testemunho do que é servir o diaconato. Há 21 anos atrás, a minha esposa, a Mônica, todos devem conhecer ela. Eu me batizei, fui convertido, mas nesse período da minha vida, da vida nossa de família, eu era o próprio diabo, eu estava sobre a ira de Deus. E a minha esposa, nesta época, já tinha uma filha de 1 ano, e ela já tinha síndrome de pânico por causa da minha braveza, da minha ira, das minhas acusações, entendeu? Eu era um materialista, assim, como diz o Marcão, um tranqueiro assim, pior dos piores. Mas, 21 anos atrás, a minha esposa, ela estava procurando uma igreja para congregar, e ela foi parar na igreja da Aclimação, que estava na rua Almeida Torres, perto de onde eu morava na rua Almeida Torres. E lá tinha um diácono chamado Roberto, hoje ele é falecido, já está com o Senhor no céu, mas ele foi bastante receptivo, ele teve muita prestatividade. Lembra que nós lemos sobre prestatividade e receptividade? Ele recebeu minha esposa com uma filha de 1 ano, mostrou a igreja, mostrou onde era a cantina, mostrou onde era a biblioteca, falou de como funcionava todos os cultos, os pastores, e ela gostou do lugar. E eu, tranqueirão, ainda continuei errando. Depois de 6 anos, após muita insistência da minha esposa, para que ela parasse de pedir para mim para voltar para a igreja, entendeu? Porque eu não queria saber mais da igreja, estava muito irado, acusava ela de tudo quanto é forma, entendeu? E para não me encher mais, acabei indo na igreja, após muita insistência dela, só que a igreja já tinha mudado de lugar, não estava mais na Almeida Torres, ela mudou lá para a Rua Turmalinda. E acabei indo, levei ela, minha filha já estava com 7 anos de idade, participava das salinhas e tudo, e quem estava pregando era o pastor Haroldo. Eu me lembro na época, não sabia quem era ele, entrei, sentei na última fileira, para ficar ali bem quietinho, entendeu? Escutar e sair correndo de lá. Para minha surpresa, e pela misericórdia de Deus, aquele dia a palavra penetrou dentro de mim, eu achei que estava sendo atropelado por uma locomotiva, literalmente lá. E eu até quase caí da cadeira naquele dia lá, porque eu achei que a locomotiva estava passando em cima de mim. Aí o pastor fez o apelo, eu fui ao apelo, o pessoal estranhou, falou, como que um visitante japonês ainda, não é muito comum nas igrejas, né? Pelo menos na Aclimação não era, e fui ao apelo, chorei, finalmente, nunca mais saí da igreja. Posso dizer que após 21 anos desse tempo, hoje o tema desse ano, sabemos que é posicionados, e eu posso dizer que se cumpre em Josué 24:15, que, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, minha filha está na Noruega, no Descende, está fazendo missão na Espanha, agora vai para Portugal, ela está ensinando uma turma. Meu filho agora quer também seguir ao reino, vai para Bolívia em missões. A minha esposa está aqui. Hoje ela vê o fruto de todo esse resultado, porque foi muito difícil. Muitas vezes ela pensou em se separar, mas ela permaneceu firme, cumprindo. Ela se posicionou diante de Deus em servir. Muitas vezes calada e chorando, mas hoje ela está vendo o fruto de tudo isso em mim e na sua casa. E não que eu tenha aprendido tudo, ainda tem muito que aprender, muito que fazer. Eu quero dizer aos irmãos, incentivar aos irmãos, vamos continuar fazendo. Nós temos qualidade, nós somos escolhidos, chamados, porque nós temos bom testemunho, nós temos cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, para que muitos milagres, prodígios e sinais possam acontecer. Como eu disse, nós não sabemos desses que nós estamos servindo. Muitos virão a ser pastores, apóstolos, que seja evangelistas,
missionários, vão servir aos outros ministérios, no dia certo a gente possa dizer ao Senhor que nós combatemos o bom combate, seguimos a carreira e guardamos a fé em nome de Jesus. É isso que eu quero deixar para os irmãos. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Amém. A nossa ideia aqui, quando a gente orou e a gente montou, né, estruturou, né, essa palestra aqui, o objetivo aqui do diaconato, né, era dar uma ideia do servir, né, como o Tanaka bem colocou aqui, do servir, né, que o servir é para todo mundo, na verdade, né? O servir não é só, né, para uma ou outra pessoa, mas Jesus, né, ele veio para servir, ele é o nosso exemplo e com certeza a gente tem que servir. Nós somos chamados, né, para servir. Nós demonstramos a nossa fé através do nosso serviço, tá? Então, quando nós conversamos aqui com o diaconato, né, a ideia de apresentar essa palestra aqui era o diaconato apresentar como é que, através de exemplos, né, que é mais prático, né, que é mais didático, através de exemplos, através de casos, né, que a gente teve aí ou está tendo, né, que teve sucesso. Então, a ideia era apresentar esses casos para motivar os irmãos. Eu sei que tem muitos irmãos aí, né, atuando, né, mas a ideia, então, né, apresentar esses casos, né, para os irmãos conhecerem um pouco do que está acontecendo, né, e para motivar os irmãos. Então, eu vou continuar a palestra aqui, falando um pouco, né, como é que nós nos estruturamos, tá? Então, primeiro, depois que eu falar aqui, eu vou dar uma visão geral, né, do nosso modelo de igreja, né, dos nossos pilares. Vou só refrescar a memória dos irmãos aqui, para depois, né, o pessoal aí, a Valéria, vai dar continuidade falando aí, né, de como o diaconato está estruturado. Como é que nós, né, como Igreja Cristã da Família, como é que nós nos estruturamos para a gente servir, né, para fazer aí o que foi colocado aqui muito bem pelo André, tá? Então, como é que nós estruturamos como igreja? Só recapitulando, né, como nós somos, né? A nossa igreja, ela tem um chamado aí de Deus, né? Isso está muito claro para todo mundo, né? Para nós. E Deus nos deu um modelo. O nosso modelo de igreja é ministerial, né? Eu sempre falo o seguinte, gente, graças a Deus tem modelo para todo tipo de gosto, é ou não é? Por quê? Porque as pessoas não podem reclamar, não é verdade? Então, se a pessoa fala assim, eu não gosto daquele modelo daquela igreja lá, não tem problema, tem outra igreja com outro modelo diferente, né? O modelo, não tem modelo certo, não tem modelo errado, né? Mesmo porque Jesus, ele não estabeleceu um modelo de igreja, ele estabeleceu o reino de Deus. Então, Jesus não deixou modelo aqui, ele não descreveu lá, não deixou modelo nenhum. Aliás, ele falou muito pouco de igreja, né? Se falou umas 2, 3 vezes é muito. Então, mas ele falou de reino. Então, nós da Igreja Cristã da Família, nós recebemos de Deus um modelo, né? Um direcionamento, um chamado. Então, só para recapitular aqui, né? Nós temos os 4 pilares. Tem o pilar família aqui, né? Que é a gente receber as pessoas com amor, cuidar dessas pessoas, né? É tratar bem, receber todo mundo com amor. Depois nós temos o pilar formação, né? Que a gente vai, né, crescer na palavra, estudar a palavra, para que a gente chegue à estatura completa de Cristo, né? Outro dia eu estava falando com um irmãozinho, né? E a gente estava conversando, né? E ele falava, né? Sobre a questão, né? Justamente da estatura de Cristo. E aí conversando com ele, aí a gente, né? Eu olhava para ele e falava assim, mas olha, eu vejo aqui em mim, né? Tem muita coisa para Deus me mudar. É um jovem, né? Novo, né? E estava com alguns problemas. E aí ele fala assim, olha, mas eu vejo assim em mim, eu tenho muita coisa para mudar. Eu né? Sou falho, sou pecador, tal, né? Aí eu tava falando com ele, falei, mas olha, todo mundo tem a sua falha, né? Mas nós cremos que nós vamos chegar à estatura completa de Cristo. E é o que fala lá em Efésios 4, 12 e 13, né? Até que todos nós cheguemos à estatura completa de Cristo. Então, eu sei que todos vocês aqui, todos nós aqui, cremos nisso, né, irmãos? Cremos que nós vamos chegar na estatura completa de Cristo. Nós temos falhas, sim, né? Temos muita coisa a melhorar. Nós olhamos para trás, tudo bem, olhamos para trás e vemos que, né, Jesus já fez muita coisa em nós, né? Graças a Deus. E a gente olha para frente, a gente vê que Jesus tem bastante coisa para fazer em nós ainda, né? É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós. Então, esse pilar formação é isso,
né, formar Jesus em nós. Aí nós temos o pilar missões, que esse ano, graças a Deus, né, a gente, né, muitas igrejas estão se mexendo bastante, né, eu pedi aí para os pastores, eles me mandaram aí, né, os planos aí com relação a missões, né, desse ano. Então as igrejas eu vejo aí, graças a Deus, né, que bênção, as igrejas estão envolvidas em missões, né. Inclusive agora em junho, agora final de junho, né? Agora a gente vai começar lá o projeto Missões Inverno, lá na Bolívia. Eu acho que umas 12 pessoas, se não me engano, aqui do Brasil vão para lá, né? Então vai ser uma bênção. E nós estamos muito ligados com a Bolívia. Não sei se tem alguém da Bolívia aí, mas nós estamos muito juntos, né? Nós nunca estivemos tão juntos assim com o pessoal da Bolívia. Então, a gente está investindo lá, tem uma escola missionária que a gente apoia. Esse ano aqui, de 2022, nós estamos apoiando financeiramente lá com a obra missionária da Bolívia. Inclusive, nesse projeto Inverno, né, que eles vão fazer na parte prática, eles vão lá para uma tribo indígena, né? Então, irmãos, Deus está fazendo, viu? Deus está fazendo muitas coisas através das nossas igrejas, através dos nossos irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. E o último pilar aqui nosso é o transformação, né? É aqui que o diaconato está inserido. Esse pilar aqui, né, só relembrando aqui para vocês, né, nós somos igreja ministerial, então todos os ministérios, né, eles estão inseridos em um desses pilares, né, um desses pilares aqui tem um ministério que serve, que atua, né, então, sei lá, você pega lá um ministério, né, infantil, como de adolescentes e jovens, estão aqui no formação, né, você pega lá o ministério de evangelismo, está aqui em missões, né? Então você pega o diaconato. Onde está o diaconato? Tá certo? O diaconato está no transformação, né? E por que será que o diaconato está no transformação? O que é o pilar transformação? Transformação, esse pilar aqui, a gente entende o seguinte, que nós, como está em Mateus 5,16, nós vamos ler mais para frente, mas assim, nós nos convertemos, né? Jesus mudou a nossa vida, né? E está mudando a cada dia. Então nós, né? Tanto eu como você, estou falando aqui, eu vou falar por você, tá? Nós, eu e você, como nós conhecemos a Jesus, em consequência disso, nós fazemos as boas obras, tá certo? Então, não é que a gente faz as boas obras para ter um galardão, né? Mas nós fazemos as boas obras, por quê? Porque Jesus habita em nós, porque nós estamos em Jesus. Então, deu para entender, né? É uma consequência, né? O fato da gente ter Jesus no coração nos leva a fazer boas obras. Nós não fazemos boas obras porque nós queremos alguma coisa em troca, galardão, não é isso? Então, o diaconato, ele está aqui no pilar de transformação. E no Mateus 5,16, esse é um versículo que eu gosto muito, né, que fala assim, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Então, quando a gente faz alguma coisa, né, não sei se você já teve essa experiência, com certeza teve, né? Às vezes você faz uma boa obra, alguma coisa, né, para as pessoas, né, sem esperar nada em troca, aí quando você faz, a pessoa, ela com a sua obra você glorifica a Deus, porque a pessoa vai falar, puxa, olha, isso que você fez para mim é realmente coisa de Deus, né? Então as pessoas, elas glorificam a Deus através da obra que você fez. Amém? Então esse é o Mateus 5,16, fique com ele, né, porque esse versículo aqui é o que norteia aqui o pilar transformação, no qual o diaconato está inserido. Então, aqui o pilar transformação é o seguinte, através das nossas obras, através da luz de Jesus em nós, nós conseguimos atuar na sociedade, fazer diferença nas pessoas que estão lá fora. Então, tanto o pilar família e o pilar formação, são ministérios que atuam dentro da igreja. E o pilar missões e transformação é o pilar que atua para fora da igreja. Isso você já sabia, eu só estou recapitulando, tá bom? O diaconato está inserido nesse pilar. O diácono, né? A palavra diácono do grego é diáconos, né? E significa servo ou aquele que serve, tá? Então todos nós, independente de qual ministério nós somos, né? Nós somos chamados para servir. Amém, irmãos? Somos chamados para servir. E vamos entender então como é que a gente consegue servir, né? Como é que vocês conseguem servir, como é que nós conseguimos servir? Através do diaconato, tá? Então, passo aqui a palavra para a Valéria. A Valéria vai continuar aqui, vai falar de como é que a gente consegue servir através do diaconato. Paz do Senhor a todos, já fiquei vermelha, já dá calor. Então, nós agora vamos abordar
nós vamos abordar agora as 3 frentes que a gente atua dentro da igreja. Os principais: ofício do templo, assistência social e ação social. Nessas 3 que a gente atua diretamente, eu vou falar um pouco sobre o ofício do templo, o Rogério vai falar sobre assistência social e depois vai ter um case, né? E o Paulo B e o Jailson vai falar um pouquinho sobre ação social, que a ação social é voltada para fora da igreja e a assistência social é dentro da igreja, para os nossos irmãos na fé. Então vamos lá, eu fiquei responsável de falar um pouquinho sobre ofícios do templo, então vou dar alguns exemplos lá do Anália, mas antes eu queria dizer que assim, se você está aqui hoje, nessa palestra aqui, ou de alguma forma, você foi separado por Deus, Deus colocou no seu coração o servir. Então, em tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por excelência, porque a gente faz não para homens, né? Não é para ninguém olhar, como já foi dito, não esperando nada, e sim fazer para Deus. Então, não importa se um irmão ajuda, o outro não, um ajuda mais, o outro não. A gente tem que ver que o nosso coração está aqui disposto, né, na igreja, ou mesmo quando nós vamos ajudar fora da igreja, a fazer sempre o melhor, sempre com excelência, né? Que a gente foi escolhido por Deus. E eu gosto muito da frase, já falei em algumas outras reuniões, né? Tem até um filminho, acho que chama Robôs, que o robô lá, ele fala: viu a necessidade, atenda. E essa frase eu peguei para mim desde sempre, porque eu já tinha no coração o ser um diácono, né, uma diaconisa, mesmo antes de entrar na igreja, porque o servir sempre esteve comigo, né? E quando eu descobri a vocação mesmo, que Deus colocou no meu coração de servir a Ele, melhor ainda. O que acontece? Os ofícios do templo, a gente, são serviços, né, até está escrito aí, são serviços operacionais de logísticas necessários à realização dos eventos da igreja. Então, a gente atua de ser porteiro, de cuidar dos carros, de ceia, de batismo, apresentação de crianças, em todos os ministérios, todos os eventos que a gente vai fazer dentro da igreja, a gente tem que fazer com excelência, né? E procurar sempre fazer com que os irmãos também se envolvam, né? E a gente cuide bem das coisas para o pastor poder estar ministrando a palavra melhor. Qualquer coisa que acontecer no decorrer do culto, né? Na hora da ceia, do batismo, em vários eventos, né? Que a gente acaba fazendo. Como eu falei, nós temos os eventos internos e os externos, né? Então, a gente atua em várias frentes. Essa daí é uma foto do batismo que a gente organizou lá no Anália. Até um tempo atrás a gente usava piscina, porque a gente não tem um batistério lá, né? Então, agora a gente aluga esse batistério aí, bem legal, para quem não tem batistério dentro da igreja, é bem interessante isso daí. E a gente organizou as cadeiras em volta. Isso tudo é um trabalho feito anteriormente. Um dia antes vai receber o batistério, depois no dia vem montar as cadeiras, né? Tudo bem arrumadinho. Então, a gente trabalha, como eu brinco, o antes, durante e o depois, porque depois que tem o batismo, a gente ainda tem que desmontar tudo, né? Olha, mesmo na pandemia, a gente continuou trabalhando. Esse aí é na frente do Anália. Nós estávamos fazendo tudo, né, os cultos pelo Zoom. No culto das mulheres, a gente ia fazer um culto que ia ter um artesanato, cada um na sua casa. Só que como é que a gente ia entregar o material para as mulheres? Então, a gente organizou esse drive e as mulheres passavam de carro e a gente organizava dando um kit para cada mulher. E quem está ali na foto? Os diáconos do Anália. Então, mesmo na pandemia, a gente não parou, né? Essa daí já foi uma parte um pouco mais trabalhosa. Nós fizemos o aniversário do Anália, de 15 anos, e aí os diáconos ficaram todos envolvidos na decoração, vieram aqui na minha casa me ajudar a fazer os bolos. Nós fizemos kit de
de brigadeiro. Então, a gente pode olhar nessas 3 fotos aí, que é em várias áreas que a gente atua, certo? E a gente tem que sempre fazer o melhor, e não é para homens ver, que nem nessa foto tá muito bonita, mas não é a questão do bonito, e sim do servir mesmo, sabe? De fazer as coisas por um irmão ou qualquer outra coisa, que nem casamento, apresentação de crianças, a ceia, como eu falei, cuidar do carro. A gente tem que fazer sempre o melhor. Estou frisando me fazer o melhor porque em nenhum momento nós fazemos para nós, e sim para Deus. E aí, agora há pouco, eu mandei no grupo dos líderes e os colíderes do Ministério do Diaconato o nosso tão esperado aí manual da diaconia. E aí, como vocês podem ver, eu não estou me vendo, mas eu estou com a camiseta. O Luizão está com a camiseta. Essa é uma opção para a pessoa que a gente tem esse logo aqui, né? Mas não necessariamente tem que ser uma vestimenta com o logo, seria legal. Mas nós sabemos que financeiramente algumas igrejas pode ser que não tenham condições, então você pode padronizar na sua igreja. Uma camiseta branca, azul, cada igreja pode ver a sua vestimenta, né? O seu uniforme seria assim. Nem que for, sabe, aqueles bottom escrito diaconisa, só para quando você estiver no seu dia de trabalho lá, né, no dia do culto, a pessoa olhar e já saber que você que está no dia do trabalho, né? Então, seria legal assim. Nós temos o crachá também, é outro tipo de identificação. E nós temos também um controle, um relatório do controle do culto. Essas 3 apresentações, o crachá, o relatório de controle e a ficha do candidato para ser diácono, elas estão nesse manual que eu mandei, tá bom? Depois a gente vai reforçando, mandando cada vez mais. Essa aí é a foto, lá no Paraíso 48, todos os diáconos uniformizados. Eu estou com a branca hoje, ali nós estamos com a verde, mas não necessariamente tem que ser camiseta branca ou verde, né? Cada igreja vê o que lhe é melhor, né? Então, a parte aí do ofícios do templo, que nem só para finalizar, que ficou a minha parte aqui, a gente sempre fazer o melhor. Então, viu a necessidade, atenda. Não fique esperando que ninguém vá te reconhecer. Quem tem que reconhecer depois é o galardão, é Deus, é fazer o melhor para Jesus. Amém? Nós vamos falar de assistência social, tá? Assistência. Então, no manual você vai perceber que existe uma diferença de assistência social, que é para os domésticos da fé, e ação social, que é para os de fora, tá? Então, nós vamos falar aqui agora, né? O Rogério vai apresentar um case aí, né? Então, de ofícios do templo, nós apresentamos o case aí de Anália Franco, né? E vamos então apresentar um case aqui do Butantan, que é o projeto Fazer. Então, essa é a assistência social, faz parte do Ministério Fazer da Igreja Butantan, tá? O objetivo é isso que está escrito. A assistência social da ICF foi criada em 2001, onde o nosso querido irmão Zé Paulo, que está com Deus lá em cima, criou esse ministério. E o objetivo dele é isso que está escrito, ó. Tem como objetivo ajudar os irmãos da igreja que estão em dificuldade em diversas áreas financeiras, saúde e outras áreas. Vocês que não conhecem assim a fundo o Butantan, do lado da igreja nós temos a que a gente chama de vilinha, onde tem um pessoal que são carentes. Isso aí a gente ajuda eles em todas essas áreas. Sempre ajudamos. Como funciona? A gente recebe muitas doações em dinheiro. Essas doações em dinheiro, o que é que a gente faz? A pessoa está necessitada de um medicamento, de um óculos que quebrou, que não está enxergando, a gente tira dessas doações financeiras. As doações financeiras também servem para complementar as cestas básicas que a gente fornece para os da casa mesmo, aqueles que são que frequentam a nossa igreja, não para fora, aqueles de dentro. Aí a gente faz isso aí. As roupas, os sapatos, a gente recebe doações assim
uma quantidade, glória a Deus, que a gente tá recebendo. Nós fazemos a triagem, tem uma equipe que está todo sábado, a cada 15 dias, como o Rogério colocou aí, eles vão, faz a triagem. Gente, se você for na loja, tem roupa mais velha do que as que a gente recebe em doação. Eu acho que, principalmente, roupas femininas, tá? Artigo feminino é bastante. Homem, eu acho que usa roupa até o último segundo. Essa triagem que a gente faz, não que a gente dê aquilo que não é bom. O top do top, eles deixam para quê? Para a gente realizar os bazar, que é os produtos da venda do bazar, as doações, essas coisas todas, é isso que a gente faz. Essa sobra, vamos dizer assim, entre aspas, que não é uma sobra, a gente doa, o André está bem a par disso aí, a Duda, a gente doa. Ultimamente, essa semana agora mesmo, eu não sei se dá para a gente colocar, o André levou aquele furgão lotado para Capão Redondo, de tudo que você imaginar de doação. Então, a gente está sempre ajudando outras igrejas nossas com a facilidade de o André, junto com a Duda, levar para a fazenda, Barra do Tuvi, isso mesmo. Então, para vocês terem ideia, essa foto aí foi do bazar que nós fizemos, ó, Bazar de Inverno 2022. 23/7 vai ser o forte, né? Esse bazar vai ser um negócio assim, todos que estão aqui estão convidados, hein? Aqui a gente monta essas barracas naquela área da quadra, ali dentro do salão, no prédio do anfiteatro. É uma coisa assim, parece uma 25 de março. É uma bênção nesse dia. Essa foto aí, para vocês terem ideia, é da equipe que trabalhou em um outro bazar antes da pandemia, porque durante a pandemia não dava para fazer um bazar assim aberto ao público em geral. Mas mesmo assim a gente não deixou de fazer os bazar, com uma estrutura menor, tudo assim com máscara, tanto quem estava indo no bazar como aqueles que estavam servindo no bazar. Essa galera aí, essa foto, para estar com esse ânimo todo, era 7:30 da manhã, gente. A gente se reúne na quadra, o pastor faz uma ministração, ora, abençoa todo mundo. É assim que funciona o ministério fazer. Então, a tal situação das cestas que a gente entrega, né, que é os domésticos da fé, que é aqueles que são da igreja. Estão em situação de dificuldade, então, todo final de mês, provavelmente no último domingo, a gente faz a entrega dessas cestas básicas. Além disso, na pandemia, nós oferecemos esse kit da cesta básica de alimentos, e nós oferecemos um outro kit também, que é um kit higiênico, vamos dizer assim. Devido à situação da pandemia, desde março de 2020, nós continuamos fazendo tudo isso. A cesta básica e um kit de higiene, que é completo com bastante coisa. Essa cesta básica, para vocês terem ideia aí, ela não vende no mercado essa cesta não, tá? Porque é uma cesta que é cesta mesmo, é uma coisa assim, isso é as cestas montadas no fazer, que nós temos uma área da igreja, um prédiozinho, onde funciona tudo isso aí. Eu tenho o térreo e o andar de cima, então a gente coloca tudo aí dentro dessa é uma casa, gente. Então as cestas são preparadas pelos próprios irmãos do Ministério Fazer, fica tudo embaladinha, tudo certinho, tudo artigo de... Não é nada assim, coisas... Não, vai vencer não. O irmãozinho vai no atacadão, compra todos os alimentos, que é um atacadistas que tem perto da igreja, compra tudo, e nós entregamos todo mês esse total de cesta aí, 24 cestas básicas. O custo dela mensal é R$ 3.400, fora aquelas que a gente se viu durante a pandemia. Para aqueles irmãos mais necessitados, nós criamos uma cesta emergencial. Então, muitas vezes a pessoa chegava lá na igreja, estou com fome, não tenho o que comer. Opa, já tinha uma cesta emergencial, lógico que não era dessa quantidade de alimento, para suprir aquele necessitado. Eu estou transmitindo em nome do Rogério e tanto eu como o Rogério estamos à disposição. Se vocês quiserem alguma informação nesse sentido, podem entrar em contato conosco. Não tem problema nenhum, nós estamos aqui para ajudar. Nós somos um corpo. A Igreja Cristã da Família não é Butantã, é todas as igrejas cristãs da família. É um corpo onde temos diversas partes, tá bom? Tamo junto, meus irmãos. Quem vem agora? Bom, agora nós vamos falar sobre a ação social, né? Como eu falei, ação social para fora, tá? Então nós temos aí 3 casos aí. Eu queria começar primeiro com o Jailson. Assim, na verdade, quem vai estar falando é Vanúbia, aqui da Igreja de Igaraçu Centro, mas aí o nosso projeto aí, Família em Ação aí, estamos em atividade aí. Surgiu essa necessidade devido à pandemia,
Nós tivemos essa ousadia de plena pandemia, assistir os de fora, e aí tomou outras proporções também que a gente nem mensurava isso, né? E graças a Deus a gente tem uma equipe boa. Algumas dessas pessoas que trabalham nessa equipe tá aí, Lindaci, Alexandre, Rodolfo, própria Vanúbia. Então, esse pessoal que está fazendo acontecer aqui em Igaraçu, né, esse projeto Família em Ação, é uma coisa muito boa. Assistir os de fora, como os de dentro, né? Mas esse assistir de fora está fazendo com que as pessoas se cheguem à igreja também, e de uma forma assim muito boa mesmo, que a gente nem mensurava. Eu vou passar para a Vanúbia falar, enquanto o pastor vai passando o slide aí, ela vai estar falando um pouquinho sobre o projeto. Amém, paz. Vanúbia, aqui de Igaraçu, foi falado, né? Vamos estar falando um pouco da nossa ação social, né, externa, que é o projeto, né, Família em Ação. Já eu falo no início da pandemia, né? Vimos essa necessidade de estar assistindo as pessoas, as localidades do bairro, aos arredores da igreja. O nosso começo foi, inicialmente foi na área da igreja mesmo, em frente à igreja, né? Começamos com uma ação voltada mais para a saúde. Essa daí é a nossa equipe, né, a equipe que a gente começou. A gente já está aí até com a camisa do Dia da Boa Notícia personalizada, em oração. Essa é a nossa equipe aí, uma equipe boa. Essa continua também a equipe com algumas parcerias de outros projetos da localidade que nesse dia acompanharam a gente nessa ação social. Pronto. Essa daí também foi justamente no dia que a gente fez a nossa primeira ação, que foi voltada para a saúde. Fizemos uma palestra voltada para prevenção, né, de como se prevenir do Covid. Fizemos também a aferição de pressão, de glicose, né? Esse foi um dos nossos primeiros eventos que fizemos lá na frente da igreja. Aí, como eu tinha falado, né, a nossa primeira ação foi com a chamativa de cuidar da saúde e da mente. Aí, logo após, né, a gente percebeu que, por estarmos localizados num local que aos arredores tinham bastante comunidades carentes, precisavam de ser atendidas de alguma forma, personalizamos o Dia da Boa Notícia, né? Começamos, então, aí nas praças arredores, com a chamada do Dia da Boa Notícia, sempre no início do mês. Nesse dia aí, uma praça que é chamada aqui Praça da Bíblia. Nesse dia aí a gente percebeu viu que tinha muitos jovens, muita gente nessa praça. Então, assim, chegamos, conversamos com os jovens de lá, conseguimos ir, acredito que umas 2 vezes ainda lá. Tivemos fruto dessa ação, tá? dessa visita, né? Ainda lá na praça, ainda temos contato com as pessoas de lá. Nesse dia a gente deu salada de fruta. Essa tá a nossa equipe aí, que foi para a rua. Essa foi a turma de lá, os jovens, eles sempre se reúnem lá, e a gente até começaram a fazer algumas aulas na igreja, aulas de música, aulas de canto, começaram a fazer, surgiu o interesse nesses jovens. Isso tudo fruto dessas visitas, né, que a gente começou a fazer nas praças. Aí logo em seguida a gente começou a ir em alguns bairros nos arredores. Esse aí é o bairro que a gente chama aqui de Marco de Pedra. A gente fez um sopão lá. É um bairro uma comunidade bem simples, que vive da pesca, do mangue. Então, assim, nesse dia a gente fez um sopão e foi algo tremendo. Foi algo que Deus ele falou. Fizemos também uma palestra voltada também para a saúde mental. Isso aí ainda é lá, tá vendo? O sopão que entregamos. Fomos, acredito que umas 3 vezes lá. Aqui, essa na Beira-Mar. Essa foi nos Marcos, novamente. Fizemos uma ação com as crianças nesse dia, entregamos algumas sacolinhas, fizemos umas brincadeiras lá com as crianças, teve bazar também, distribuímos roupas. Após essas ações que fizemos, né, nas praças, aos bairros aos arredores, começamos a obter alguns frutos, né, pela divulgação dela. Então, teve uma pessoa que procurou o nosso pastor, o Jailson. Em conversa com ele, ela mesma solicitou a visita deles lá, da gente lá, né? Essa aí que tá essa foto que tá ele e o Salomão, foi a primeira visita, que é lá no bairro de Sossego, lá em Ilha de Itamaracá, que é uma praia também é um bairro bastante simples, que vive da pesca do local. Então, começamos com esse contato dela, começamos a
a visitar a casa dela, fizemos algumas reuniões na casa dela, algumas visitas. Daí, agora estamos com um trabalho mensal lá, em Sossego, né? Vamos lá uma vez ao mês e dessa última vez que fomos, fizemos uma reunião lá perto da praça. Já tínhamos ido antes também, fizemos um trabalho infantil. Até conseguimos uma casa lá de uma amiga que ela forneceu a chave para a gente para ficar como ponto de apoio, né, desse trabalho. Ela forneceu sem nenhum tipo de custo, foi até de Deus mesmo, foi uma coincidência. E temos esse ponto de apoio lá, e até também a casa da irmã, que tinha falado com o Jailson. E essa aí é a turma que a gente acompanha lá, que a gente leva feiras básicas, né? A gente consegue bastante donativos, tanto da igreja, como de fora, com parcerias. Essa aí o nosso encontro mensal, né? Teve essa foto, teve lá o trabalho com as crianças, que foi na praça, e essa foto do lado aí é lá na casa, as reuniões mensais que a gente faz lá. E essa daí foi a nossa uma das novas pequenas famílias que a gente formou lá na Beira-Mar 1, que foi das visitas que a gente fazia com sopão. Hoje nós temos uma pequena família lá na casa de uma irmã. É um dos frutos, né, dessas ações que fazemos externamente. Pronto, através desses trabalhos, a gente adquiriu algumas parcerias, né? O nosso pastor ele foi convidado até a ser conselheiro da área social aqui da Prefeitura de Igaraçu. E através disso aí, a gente conseguiu uma parceria com o Sebrae para alguns cursos para jovens. Fizemos esses cursos, entregamos, essa foi a turma que a gente entregou o certificado e foi muito bom, foi muito, muito prazeroso. Foi uma palestra voltada para o empreendedorismo, né? Empreendedorismo jovem. Tá? Isso tudo fruto, né, das nossas ações. Esse aí é o nosso pastor, né, assinando lá o termo lá de responsabilidade, quando ele foi convidado para ser conselheiro lá de políticas sociais, já conseguimos bastante donativos, doações, através dessa parceria que ele conseguiu. E é isso aí, né? O nosso propósito com isso aí, essas áreas externas, né? É trabalhar o crescimento da igreja, levar a palavra, né, levar a boa notícia. A nossa motivação é cumprir mesmo, inspirar a igreja, né, para termos mais voluntários, para termos mais ajuda nessa área. E os nossos recursos são internos da nossa igreja, de pessoas que doam, de igrejas, de pessoas que viram que o nosso trabalho, né, o que fazemos para o Senhor é um trabalho sério, é um trabalho que envolve vidas e estamos aí para ajudar, né? Estamos aqui para servir mesmo. É isso aí, esse é o nosso projeto daqui de Igaraçu, né? É isso aí. Glória a Deus, que bênção, Vanúbia. Deus abençoe vocês, parabéns aí a vocês, o Jailson aí, que está à frente disso, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês aí. Amém? Amém. Agora eu vou chamar o Paulo Bi. Ele vai falar desse projeto Belém Casa do Pão, que foi um projeto que foi realizado, ou está sendo ainda, né? Lá do Butantã. Boa noite, irmãos, tudo bem? Boa noite, irmãs. Privilégio aí estar com vocês aqui, servindo, né? Participando. Eu só queria, pastor, complementar rapidinho aí com relação à apresentação do Luizão, em que a gente tem aqui no Butantã, para essas iniciativas aí da Cesta, também do Projeto Belém, do Moradores de Rua e do Bazar, nós possuímos manuais, porque uma coisa que é difícil é você formalizar isso, você botar isso no papel, você fazer um planejamento. Parece que é simples, mas não é, porque exige detalhes, exige planejar, pensar nos recursos, na logística, tem uma série de detalhes, né? E a gente já andou esse nível de assunto, né? Então, se alguns dos irmãos e as irmãs depois no futuro precisarem, né, Luizão, a gente tem esses manuais, esses projetos que facilita bastante
o primeiro passo aí, né? Ação social, como foi falado, é para os que não são os domésticos da fé, os da nossa igreja, né? O que aconteceu? O Butantan já tinha há alguns anos esse tipo de trabalho que é preparar, a gente não comprava a cesta pronta, a gente preparava, comprava os insumos, arroz, feijão, etc., e montava uma cesta, como o Luiz já disse, maior do que uma cesta normal, ela é equivalente a 2,5 vezes o tamanho de uma cesta normal, e a gente tinha a lista dos irmãos, famílias da nossa igreja que precisavam, e fazemos isso há muitos anos, né? E o que aconteceu foi que a pandemia trouxe um problema ao Brasil muito grande, e a fome foi um dos problemas decorrentes aí da pandemia. Famílias sem a renda que tinha, desemprego, crise econômica, né? E o que aconteceu? Um dos irmãos aqui do Butantan, Deus falou com ele e colocou no coração dele esse projeto, que é o Projeto Belém. No fim, a gente batizou com esse nome, né? Foi um trabalho em que todos se envolveram, Belém, Casa do Pão. E o começar o trabalho, primeiro, normalmente tem uma ideia, né, gente? Alguém traz uma ideia, normalmente é uma ideia boa, mas a gente gosta aqui no Butantan de discutir e colocar isso num papel para que a coisa seja de forma planejada, que aí os frutos são mais certeiros, a gente pode dizer assim, né? E qual foi o bonito, o legal da história do Belém? Foi que envolveu todos os líderes, envolveu todos os ministérios e todos os pastores. Então, para os irmãos e as irmãs terem uma ideia, o projeto teve aí umas 4 ou 5 revisões em que todos tiveram acesso, contribuíram, até a gente chegar num formato e falar, vamos começar. Até o Ministério de Intercessão, muito importante, sempre abençoando projetos, né? Então, nós começamos de que forma, né? A gente teve uma meta, definimos uma meta. Qual meta? 1.000 cestas básicas com o propósito de distribuí-las na quantidade de 100 por mês. Né? Ou seja, 10 meses, 100 por mês, né? 100 vezes 10 dava as 1.000 cestas que a gente planejava distribuir. Distribuir a quem? Isso fez parte do projeto. Então, a gente discutiu desde locais em que a gente cuida ou conhece, que tratam de pessoas com problemas de drogadição, irmãos que não necessariamente estavam na nossa igreja, outras igrejas, né? E o projeto foi startado. Todos os pastores abençoaram, a intercessão orou, começamos a arrecadar. E o que foi muito importante? O que foi muito importante, dentre os vários ministérios, todos se envolveram, foi, obviamente, o Ministério da Pequena Família. Porque a Pequena Família são todos os membros, basicamente, né? E a gente precisava ter uma forma de arrecadar as cestas. Então, há pequenas famílias maiores, há pequenas famílias menores. Mas todas ficaram com a incumbência, né, através do líder da pequena família, de 1 ou 2 ou 3, não existia um limite, né, o máximo é quanto puder, né, e outros irmãos com o coração mais galardoador doaram mais. E a instituição Igreja Butantan, também foi canal de bênção, porque no projeto foi, para cada cesta que os irmãos arrecadassem, a igreja entrava com uma cesta. Para não ficar uma coisa, olha, a igreja vai dar tudo, não. Houve um esforço coletivo, sempre coletivo, desde a própria instituição, o Butantan, como dos irmãos em cada questão envolvendo cada pequena família. Então, assim, num primeiro momento, o que a gente imaginava? Uma cesta de R$100, R$80 por cesta, sabemos da inflação, né? Isso foi o projeto na origem, né? E qual era a meta? 100 cestas, né? 8 mil por mês, teríamos que arrecadar em 10 meses R$80 mil. Quem olha o número fala, uau, é muito dinheiro. Mas eu vou falar para os irmãos e as irmãs que o projeto que era para ser concebido em 10 meses foi concebido em 5 meses. Sobejou. Assim, foi algo inusitado para todos nós, né? Toda semana a gente reportava o que estava acontecendo, a gente tinha um trabalho muito cuidadoso com a turma da comunicação, os pastores se envolveram, o Paulo Friso, especialmente pela associação,
porque ao tempo o projeto cresceu, a gente percebeu que haviam igrejas fora de São Paulo que nos fizeram pedidos e Deus deu, a gente conseguiu suprir outras igrejas e foi uma bênção tamanha que na metade do tempo a gente cumpriu com o propósito. E as quantidades cresceram, tá aí para vocês verem, né, como que a gente arrecadou, né, quase 2.000 no total. E o que aconteceu, né, o coração nosso, quando atingiu o propósito, foi tipo, vamos parar? Atingir uma meta? Batemos recorde, etc., para com isso? Não, aí que foi a notícia legal. Conversamos, os líderes, os pastores, as pastoras, né, e decidimos perenizar o projeto, continuar com o projeto sem data para acabar, independente de ter pandemia ou não ter pandemia, porque foi algo que foi uma ação com todos, né? Então, nós continuamos com o que o Luizão escreveu, num primeiro momento aí, com os domésticos da fé, temos que cuidar sempre dos domésticos da fé, claro, né? E mantivemos o propósito de cuidar na ação social externa, né? E Deus tem suprido e mantivemos o mesmo projeto. Obviamente tem mês que dá um pouquinho mais, um mês que dá um pouquinho menos, né? Isso é normal, né? Tem meses que você tem uma condição melhor, final de ano, alguns meses especiais aí com relação ao mercado de trabalho aqui no Sul, né? Mas o fato é que a gente perenizou o projeto e graças a Deus está dando certo, né? Então seria isso, né? Ah, tá ok. A gente tem muitas fotos, vocês imaginam, né, irmãos e irmãs, assim, são meses e meses de tantas e tantas fotos e vídeos que a gente recebeu, né? Mas não é para nossa honra, não, é para a glória de Deus, né? É meramente para falar para vocês que, sim, é possível uma ideia vinda de Deus para um irmão ou para uma irmã, de uma forma coletiva, é tratada, planejada, com forma cuidadosa. Muitas vezes a gente acha que planejamento é uma perda de tempo, e eu digo para os irmãos e as irmãs que não. Quando a gente planeja, normalmente a gente atinge os objetivos de forma mais ordeira, mais pensada e mais rápida. E foi um esforço coletivo, né? Deus abençoa muito sempre quando as ações são assim, né? Houve um verdadeiro amor aí da igreja para esse propósito. Então, nós precisamos primeiro falar dessa parceria que é a Igreja Cristã da Família com o NAD. O NAD é assim, ele significa Núcleo de Assistência de Desenvolvimento Integral, ela é a OSC. Ela tem vários projetos, é um guarda-chuva de projetos sociais. Nela nós temos o CCA, Centro para Crianças e Adolescentes, com 120 crianças, que atende na região do Capão Redondo. Ela possui 2 residências inclusivas, que é jovens com deficiência intelectual, e um SAICA, que é abrigo para crianças e adolescentes, todas na região do Capão Redondo e ao entorno ali do Campo Limpo. E, dentre esses projetos, nós temos a Fazenda Conviver, que é um centro de reabilitação integral. Então, a comunidade terapêutica, ela é situada em São Lourenço da Serra, aqui em São Paulo, é uma cidade já do interior, da Grande São Paulo, que tem por objetivo fazer com que a pessoa interrompa completamente o consumo de álcool e outras drogas, ou seja, a drogadição, a partir do modelo da abstinência. Esse projeto, ele começou, na verdade, só para vocês entenderem, começou no ano de 2013 e se estendeu, ele veio a se tornar realidade no ano de 2016, especificamente em maio de 2016, com 8 homens em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade. E, a princípio, ela foi iniciada pelo pastor Doni, do Capão Redondo, e pelo pastor Paulo Gomes, que acabou, através da sua empresa e de algumas ofertas, patrocinando todo o início dessa comunidade. Então, ela já tem alguns anos aí, desde 2016, e dentro de 4 anos, nós temos essa parceria hoje com a associação e as igrejas. Ou seja, ela hoje se tornou a mantenedora do projeto. Na administração, nós chamamos isso de holding
administrativa, ou seja, a fusão de duas empresas, onde uma acaba fazendo a administração e a operação, né? Porque a associação ela vem com um valor financeiro e o NAD ela vem com toda a parte de instituição, ela tem todas as certificações necessárias e porque ela atende a prefeitura através de recurso público, então ela tem que ter toda uma série de normas, né? Ela tem que estar bem normatizada para poder atender a essa demanda aí do que do órgão público. Falando aqui da Fazenda Conviver, nós temos aqui o Rogério, que está presente aqui, ele é o monitor de lá, hoje se tornou coordenador desse projeto, ele vem fazendo carreira aqui conosco, e também temos o pastor Robson, que é o gestor responsável pela comunidade, ele estudou na FEBRACT, está aí fazendo psicanálise, está fazendo toda a parte de formação para que a gente possa fazer esse trabalho com mais conhecimento, com a ajuda de psicólogos, terapeutas e vários voluntários também de todas as igrejas. Nós temos aí a participação do Paulo Bi, do pessoal do Butantã, aí, com o Rogério, com o Luizão, com várias pessoas. Nós temos a ajuda do Capão Redondo, temos a ajuda da Vila Mariana, temos a ajuda do Anália Franco. Então, a gente vai se estendendo aí à medida de que vão surgindo os voluntários para que a gente consiga aí empenhar melhor esse trabalho. Então, hoje nós temos aqui pessoas em tratamento, nós estamos com 12, já chegamos a 15 pessoas, mas nós temos aí um índice aí que muitos não querem fazer o tratamento, nosso período de tratamento é de 9 meses, sendo que nós temos fase 1 de 3 em 3 meses, a última fase é a ressocialização dele, ou seja, ele volta para sua casa ou da onde ele saiu, do meio da onde ele saiu, ressocializado. Ou seja, ele volta para a sociedade para poder fazer o seu papel social e exercer a justiça. E nós temos aí hoje disponível 20 vagas. Hoje, como eu disse, os nossos colaboradores, que são os voluntários, nós trabalhamos em 5. Nós temos eu, que faço toda a parte de facilitador, para que o pastor Robson, de Santo André, possa desempenhar as funções dele de terapeuta, de gestão, da parte de aconselhamento, dos 12 passos. E nós temos aqui também toda a parte operacional, que é o Rogério, que cuida, e também temos o pastor Paulo Gomes, que é o presidente do NAD, ele que cedeu a sua instituição para que pudéssemos usar o nome da sua instituição, e também temos, como eu disse, temos aí pastor Doni, nós temos a Duda também, que nos ajuda bastante, todo o pessoal do Butantã, nós temos o Fabrício também, que nos ajuda. Talvez esses nomes aí não sejam conhecidos para o pessoal de outros estados, mas o que eu quero colocar aqui, que é uma ajuda mútua de várias igrejas aqui, para que esse projeto possa prosseguir. E aí, recentemente foi definido aí que a associação faz um aporte de R$ 7.500 por mês, e o aporte das outras igrejas, que vai ser rateado, mais 7.500, e nós temos outras receitas de R$ 1.000. A nossa dificuldade é que muitas vagas são sociais. Nós temos casos de muitos moradores de ruas que são resgatados e não tem condição nenhuma, não tem dignidade nenhuma, e nós estamos aqui para resgatá-lo, promover justiça, dizer que ele é importante, não para a sociedade, não só para a sociedade, mas para o reino do Senhor, porque ele também é uma alma, é um filho de Deus, e eu costumo dizer assim, ele é o gadareno que precisa voltar para sua cidade,
precisa evangelizar Decápolis, ou seja, da sua família, da onde ele estiver, ele possa ser testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida dele, porque nós acreditamos em milagres, nós somos a manifestação daquilo que este mundo espera de nós, para que a gente possa promover a justiça. Amém? Posso, rapidamente, sem tomar muito tempo, deixa eu só comentar essa questão do orçamento aqui, tá? Da associação. Ok. Ok? É assim, gente, a associação, ela trabalha com um orçamento anual, né? E todo ano, então, a gente, né, define um orçamento, tem atuação dos ministérios gerais, né, que eles definem os eventos, e a gente trabalha, então, com o orçamento anual. Para esse ano, o presbitério, né, da associação, eles definiram que eles queriam investir alguma coisa em missões, né, e também eles queriam investir alguma coisa em transformação, nos dois pilares que nós estamos falando aqui. Tá certo? Então, missões, a gente, né, definiu vários projetos, inclusive a gente está apoiando também o trabalho missionário lá da Bolívia, com um valor, e para a Fazenda, né, para a Fazenda Conviver, que é esse projeto que nós estamos falando aqui, então a associação aprovou um orçamento de R$ 7.500 por mês para a gente atuar junto aí à Fazenda Conviver. E lógico, né, que a nossa ideia como associação não é só a questão de dinheiro só, né, mas a gente gostaria de ter envolvimento de mais gente, tá? De mais pessoas, mais voluntários, né? O André vai concordar comigo que todo voluntário que se dispuser a atuar vai ser muito bem-vindo, tá? Então, eu queria deixar então esse recado com vocês, se vocês, né, sentirem aí no coração, né, se o Espírito Santo, né, tocar em vocês em algum desses projetos, ou de repente, né, Deus te toca aí para fazer um outro projeto maravilhoso aí, né? Então, assim, Amém. vai ser muito bem-vindo, tá bom? Esse pessoal, gente, é uma bênção lidar com eles, tá? Eles são realmente pessoas que precisam de oportunidade. Recentemente nós tivemos um evento geral na igreja, que foi o Ministério Infantil, e o coro de pessoas, faltou bastante gente com o pessoal nesse problema todo dessa pandemia, a turma estão se reestruturando nas suas áreas pessoais, financeiras, trabalho, essas coisas todas. Aí o André deu um alô para mim e falou, tem o pessoal da Fazenda. Eu tenho lá uns 5 que eu posso, estão já na fase bem, vamos dizer assim, estão numa fase tranquila, não estão naquela fase ainda danada de quando chegou envolvido. Ele trouxe esses 5 irmãozinhos, lógico, que eu e ele ficamos acompanhando as pessoas, gente, teve deles que choraram no final de tanta alegria de estar servindo. Conclusão, eram 5 pessoas que, a questão de meses atrás, estavam envolvidos com bebida, com droga, com uma série de coisas. Se viram um dia na igreja, se sentiram assim, tão valorizados. Eu chorei até, porque falei, gente, os caras estão se sentindo, assim, dava para ver a alegria no olhar deles, e a satisfação com que eles saíram. Não, quando precisar da gente, o André, não, pode pegar que a gente vem trabalhar com vocês e tal. Então, é uma satisfação isso aí, gente, porque atrás dessa situação vem uma série de coisas. Eles se envolveram, nunca tinham servido na igreja, nós orientamos o que eles tinham que fazer, eles ficaram ali o período da manhã e da tarde, saíram para almoçar, tudo, foi uma benção esse dia. Concorda, André? Claro, amém. Isso é trazer eles para a ressocialização. Então, esse é um vídeo que vai mostrar a Fazenda. Agora tá, né? Tá.
Estamos plantando aqui milho agora, ó, no barranco. Ali, naquela situação. Sai, faz uma caminhada, sabe? Joga água fria na cara. Acalme antes de você procurar a pessoa para sentar na questão. Nós vamos fazer a oração de renúncia agora. Fui batizado num lugar especial onde eu conheci o Senhor Cristo Jesus Cristo. Olá, me chamo Rogério Montenegro, sou coordenador terapêutico da Fazenda Conviver, onde trabalhamos com homens de 18 a 59 anos com problemas de drogadição, problemas de alcoolismo e até mesmo emocionais. Onde trabalhamos pelo período de 9 meses com esses homens, para que eles venham transformar suas vidas nesse lugar, que eles venham voltar para a sociedade, para suas famílias, para os seus empregos, posteriormente ter uma vida social digna, onde por muitas das vezes a drogadição, o alcoolismo tira isso desses homens. Então essa é a nossa função aqui na Fazenda Conviver, de pegar pessoas que por muitas das vezes não têm valor na sociedade, mas acreditarmos e confiarmos que com a ajuda de Deus e com a nossa contribuição podemos mudar a vida dessas pessoas, atribuindo a elas dignidade e um Deus que pode mudar a vida de cada um. Sou o pastor Robson, da comunidade terapêutica Fazenda Conviver. Vim aqui me apresentar como um gestor operacional que coordena juntamente com o Rogério, nosso coordenador, e também faço esse alinhamento com os psicóloga e com o psiquiatra a respeito do programa terapêutico dos acolhidos. Então a gente faz a parte também de espiritualidade e a parte mais técnica, também a parte de conversa com os familiares sobre codependência, sobre a participação da família no tratamento do acolhido. E glória a Deus por isso, com uma imensa alegria, um grande abraço que nós estamos aí na Fazenda Conviver. É certo que nós temos muito ainda que melhorar, nós temos alguns desafios. Só uma ressalva, a questão do galinheiro, por conta da pandemia, nós tivemos que abrir mão, mas nós queremos retomar, porque é um processo muito importante para eles, para as igrejas também, porque a gente conseguia, através dos ovos, distribuir para as igrejas, e a gente conseguir também uma receita através disso. E os nossos objetivos é melhorar a estruturação da equipe multidisciplinar, pastor e monitores, para atuarem junto ao acolhido e familiares. Ou seja, a gente não quer só tratar o acolhido, mas também a família, todos os familiares dele, porque eles se tornam codependentes também do acolhido. Ter uma estrutura que possibilite melhores palestras, ensinos e discipulados que transformam as vidas. Para isso, nós precisamos de mais colaboradores, mais da igreja se envolver nesses processos, mais especialistas aí que estão nas igrejas, para que a gente possa plantar uma igreja na cidade de São Lourenço da Serra, com os projetos sociais que o NAD tem, que são que é o CCA, as residências inclusivas, os SAICAS, entendeu? Ou alguma coisa que possa transformar a cidade de São Lourenço também. Fazer da Fazenda Conviver uma futura base de missões para as cidades ao longo da Regis Bittencourt. Por que isso? Porque ela é caminho para a Barra do Turvo, porque é onde eu também faço um outro trabalho, com uma região bastante carente, fica a quase 300 quilômetros daqui de São Paulo, e essa palestra aí de Igaraçu aí me fez assim, acendeu a chama no meu coração aí, para que a gente possa continuar aí o nosso trabalho aí.